Oi, eu sou a Nanda e hoje eu vou contar pra vocês o dia em que eu conheci o presidente. Preparados? Essa história ela se passa em fevereiro de 2025. Eu ainda era uma jovem aprendiz na empresa pública que eu contei pra vocês alguns vídeos atrás. E só se falava desse evento que iria acontecer com todos os poderosos e o presidente do Brasil, simplesmente. E tava todo mundo falando que ia ser sobre alguma coisa em Angra dos Reis e que tava todo mundo convidado. E eu, como eu era uma simples jovem aprendiz, até certo momento da minha vida, pensei que eu não ia participar. Mas acabou que, quando menos percebi, eu já estava incluída no evento. E, pois bem, eu é que não iria recusar um negócio desse tipo, até porque quando é que eu ia ter uma oportunidade parecida na minha vida de novo, ainda mais indo para Angra dos Reis, que é um lugar que é muito longe da minha casa, e eu iria de graça. Em um dia normal de semana, eu estaria praticamente num bate-volta para um lugar legal, para um evento que era importante para a empresa, então eu pensei, bom, vou abraçar as oportunidades, correto? Pois bem, o dia ele chegou e supostamente era para tudo correr bem. Quer dizer, eu tava radiante, eu tava ansiosa, como sempre. Eu sem ansiedade já seria uma coisa muito esquisita. Mas como nada na minha vida acontece do jeito que eu planejo, eu tive a má sorte de ir no ônibus das pessoas que estavam organizando toda a logística do evento. E acontece que o cara que tava organizando isso fazia sempre questão, o caminho inteiro, de relembrar todo mundo que não podia fazer nada. A todo momento ele estava no telefone, e quando ele não estava no telefone reclamando de alguma coisa, ele estava falando, porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque quando vocês entrarem, vocês não podem entrar com tal coisa, vocês não podem entrar com mochila, vocês não podem fazer nada. E eu acho que eu me estressei mais durante o caminho do que qualquer coisa naquele dia, porque foi realmente estressante você ter uma pessoa que passa 3, 4 horas no teu ouvido falando sobre coisas que não podem acontecer, o que não pode fazer. E tá, tudo bem, eu acho que ele não escolheu estar naquela responsabilidade do nada, né? Mas eu também não tava merecendo ter que ficar ouvindo gente reclamando no meu ouvido a viagem inteira. E àquela altura, até eu chegar em Angra, eu já tava irritada. E a viagem por si só já parecia interminável, porque você vai andando em linha reta todo momento e parece que o cenário ele não muda. E aí você pensa que você já tá num looping infinito. Mas no final, surpreendendo a todos, eu sobrevivi à viagem desenhando e lendo. Porque eu não podia fazer muita coisa além disso. Porque se eu mexesse no celular, isso significaria que eu iria ficar enjoada. Isso não era uma coisa que eu queria pra minha vida, considerando que a viagem ela iria ser bastante longa. E quando eu finalmente coloquei os pés pela primeira vez em Angra dos Reis, eu descobri que o calor carioca abrange todo o território, porque assim que eu coloquei os pés no chão, eu senti o calor me abraçando de uma forma inimaginável. E saibam que eu estava com o meu uniforme, que era basicamente um macacão laranja fluorescente, nada refrescante. Então, eu era basicamente um cone de trânsito, muito bem aquecido, entendeu? Mas apesar do calor, o evento ele correu até que tudo bem, apesar de que ele estava lotado de gente, e eu sinto que se eu usasse binóculos, teria sido mais eficiente, porque no máximo eu conseguiria ver a galera que estava no palco só pelo zoom do meu celular. Mas foi estranhamente legal, porque eu pude ver gente do meu trabalho, e tava todo mundo feliz porque a gente não tava trabalhando naquele dia, então era como se fosse um dia de trabalho, mas ao mesmo tempo não era, porque eu tava todo mundo se divertindo e conversando. E quando finalmente acabou o evento, todo mundo que tava naquele galpão lotado de gente estava se redirecionando pra fila de ônibus. Só que vocês não estão entendendo o mar de ônibus que de repente se surgiu na hora de ir embora. E a gente não poderia simplesmente entrar em qualquer ônibus. Eu tinha que voltar no ônibus que eu vim. Só que eu não tinha essa informação ainda. E eu descobri quando eu estava já voltando para o ônibus. E eu já tava numa mistura de cansaço com fome, com calor. E vocês sabem o que isso significa? Desmaio. Porque eu sou uma pessoa muito fraca para esse tipo de ambiente, ainda mais com fome e cansada. E então, cada minuto que se passava eu ficava mais desesperada, porque eu ia sentindo calor e a fome ela começava a me incomodar e eu começava a entrar em desespero porque eu não sabia qual era realmente o ônibus em que eu tinha vindo. Então eu fiquei de um lado pro outro, procurando o raio do ônibus que eu tinha vindo. A minha sorte é que, por sorte,
tinha um cara que veio no mesmo ônibus comigo procurando o ônibus que a gente veio. Então, eu só tinha que ficar seguindo ele, só que ele ficava de um lado pro outro, de um lado pro outro, igual eu estava. E em algum momento, eu sei que o meu corpo ele só me abandonou. E eu deixei uma parte do meu estômago em Angra. E logo depois que isso aconteceu, o cara ele achou o ônibus. E nisso, eu corri com um pouco de dignidade que eu ainda tinha pra dentro do ônibus pra poder ver se eu conseguia me recuperar, né? E naquele ponto eu já tava numa fome colossal. Porque lá dentro não tinha nada pra comer. Ao menos eu não vi, né? Porque eu tava no final da fila da plateia pra poder ver o evento em si. Então naquele tempo de horas que se decorreu, eu só me contentei com água e eu não podia comer durante o longo caminho que vinha pela frente até chegar no evento, porque eu poderia passar mal com a comida. E isso não era uma coisa que eu queria, né? Então assim, todas as oportunidades que eu teria, né, pra comer, eu não podia, porque eu poderia passar mal. E no único lugar em que eu poderia comer alguma coisa, eu não encontrei comida. Então em dado momento eu estava sentada no ônibus, claramente passando mal. Eu estava debilitada. Eu estava numa situação assim lastimável, assim, a minha alma ela já estava indo-se embora. E eu só lembro que do nada surgiu um cara. Ele olhou pra mim e viu que eu tava passando mal. E ele só simplesmente disse: vai lá fora tomar um arzinho, uma aguinha pra ver se você melhora. Acho que nem se eu quisesse sair daquele lugar, eu conseguiria. Primeiro que eu sou ansiosa, eu ia ficar fora do ônibus pensando que do nada o motorista ele ia dar partida e ia me largar ali, sozinha. E segundo que se eu desse mais 4 passos naquele estado, provavelmente ia acabar desmaiando. Mas por sorte, eu sobrevivi no caminho de volta. Mas quando eu saí daquele ônibus, no momento em que eu pisei no chão, eu juro, eu peguei a minha mochila e eu acho que eu só não comi a parede porque não tinha um martelo pra eu pegar o pedaço. Porque eu comi tudo que eu tinha direito, tava dentro da minha mochila. E sinceramente, eu só queria ter um dia memorável, mas não era desse jeito que eu estava pensando. Mas pelo menos eu guardei a minha credencial daquele dia e virou um vídeo pro canal, então no final das contas, valeu a pena. E bem, se você gostou da história de hoje, não se esqueça de comentar o que você achou e curtir. Espero que vocês fiquem bem, bebam água e eu espero ver vocês na próxima sexta.